Então, pessoal, conforme o prometido, hoje eu estou aqui em homenagem ao meu irmão inscrito no canal Mário Vieira, direto de Bradford, Ontário, no Canadá. Então, um grande abraço ao Mário Vieira e, como eu digo, vídeo após vídeo eu vou atendendo a solicitação de todos. Então, estamos aqui direto da linda Bradford, Ontário, Canadá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão envolvendo gravidade, densidade, e a gente vai fazer um experimento simples e depois determinar as conclusões desse experimento muito simples que qualquer um pode fazer na sua casa. Então fiquem aí. Teorias de Newton. A massa de um corpo representa a quantidade de matéria existente nele, e o peso vai depender aí da força com qual a Terra atrai esse corpo. E se fosse somente questão de densidade e resistência do ar em relação a esse corpo? Então, um corpo de determinada massa, ele tem ou não a resistência do ar. Então, a densidade do ar vai ser primordial para a gente entender isso. E outra coisa muito importante, não levada em consideração, é o formato do corpo. Então nós temos a massa, a resistência do ar, aliada a isso, a gente tem o formato do corpo. Segundo as leis de Newton, eu estou aqui com uma folha que eu tirei do mesmo caderninho, duas folhas. Então, devido à resistência do ar, a massa que elas têm, segundo as leis de Newton, os dois corpos possuem uma mesma massa, né? Então, a quantidade de matéria existente nela. Portanto, se eu jogar as duas no chão, ambas, e o peso será a força que a Terra os atrai. Agora, tudo vai depender do formato. Então, da resistência do ar e do formato que essa folha tiver. Então, ó, essa é uma massa. Essa não. Elas possuem a mesma massa, a mesma quantidade de matéria. Porém, o formato, a Terra não vai atraí-las da mesma forma por conta da resistência do ar. Então, é básico, né, que as leis de Newton elas não são tão completas assim. Outra questão é que por isso, eu vou agora gravar lá dentro e a gente vai continuar o assunto. Então é isso. Através desse experimento simples, determinou que as moléculas existentes no ar, elas causam uma resistência aos objetos, independente da suposta força gravitacional, já que os objetos possuíam a mesma quantidade de matéria. Então é um bom começo para a gente começar a elaborar uma fórmula que condiz mais com a realidade, inclusive através de experimentos empíricos, né? Então a fórmula é densidade, a resistência do ar, a massa do objeto e quanto à sua forma, certo? Densidade, resistência, massa e a forma. Isso será crucial para a gente começar a elaborar uma fórmula que contenha e que possa condizer com a realidade dos fatos. Então a suposta força gravitacional, né, essa força ilusória que ninguém consegue comprovar nem experimentar, ela é facilmente batida quando você tem dois objetos de mesma massa, isto é, mesma quantidade de matéria, porém com as moléculas de ar causando uma resistência segundo o formato do objeto. Isso você pode ver também quando, por exemplo, paraquedistas, né, eles estão em queda livre, dependendo de como ele coloca a forma do corpo em relação à resistência do ar, nessas moléculas existentes, você vê, segundo a forma que ele se coloca, né? Se ele se coloca de barriga para baixo, a resistência do ar vai ser maior e cai em menor velocidade. E esse mesmo paraquedista com a mesma massa, a mesma quantidade de matéria nele, quando ele vira de cabeça para baixo para um mergulho, a velocidade dele aumenta, porque a resistência do ar diminui e ele consegue furar, né? É como se ele estivesse furando essas moléculas, né? Essa resistência do ar. Então tudo isso aumenta a velocidade com o mesmo corpo, né? Contendo a mesma quantidade de matéria. Então tudo isso será crucial
para a gente estabelecer e elaborar uma fórmula real, né? E não baseada em ficção, né? Não fórmulas fictícias, né? Como é essa questão da gravidade e outras. Então, lembrando, densidade, massa, a forma e a resistência do ar. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Tamo junto.